Olá a todos! Na aula de hoje nós iremos utilizar o Simplex para modelar dois problemas clássicos de otimização combinatória. O Set Covering Problem, que é o problema de cobertura de conjuntos, e o Set Partition Problem, que é o problema de particionamento de conjuntos, né? O problema de cobertura de conjuntos ele tem diversas aplicações práticas, como por exemplo, localização de facilidades e problemas de scheduling em sistemas de transporte público. Os problemas de cobertura estariam mais relacionados a problemas de transporte por ônibus ou por trens intermunicipais, por exemplo, né? Já o problema de particionamento ele estaria relacionado a problemas de scheduling, principalmente na área de transporte aéreo, também a problemas de roteirização de veículos, de clusterização e fleet size and mix, né? Vamos apresentar essas formulações. A formulação do problema de cobertura é anunciada como segue. Quais são os dados de entrada, né? Nós temos N recursos e M clientes. Nós temos um vetor de custos, que é o custo do recurso J atender o cliente I. Então, a nossa função objetiva é minimizar o custo total, sujeito às restrições de adjacência, né? Primeiro conjunto aí de restrições, né? Nós temos a matriz A e J, na qual cada elemento é igual a 1 se o J-esmo recurso cobre o I-esmo cliente, né? Sendo zero caso contrário. Então, nós vamos ter M restrições desse tipo, uma para cada cliente. Nós vamos ter N restrições inerentes à definição das variáveis de decisão. XJ vai ser igual a 1 se o J-esmo recurso faz parte da solução, sendo zero caso contrário. Então, nós podemos perceber que aquela restrição, o primeiro conjunto aí de restrições, é maior ou igual. Nós permitimos que um cliente seja coberto por mais de um recurso, certo? Já o problema de particionamento ele é muito semelhante, mas vocês podem notar que nós temos a restrição de igualdade, ou seja, a cobertura dos clientes são eventos mutuamente excludentes por parte dos recursos. Um cliente só pode ser coberto por um recurso, porque essa restrição aqui é de igualdade, né? Vamos apresentar aqui uma instância para o problema. A matriz de adjacências com N recursos igual a 7, M clientes igual a 5 e um vetor de custos com 7 componentes inerentes a cada um dos recursos, né? Então, por exemplo, essa primeira linha da matriz A que significa o seguinte, né? A coluna 1 cobre o cliente 1 e a coluna 4 cobre o cliente 1. Então, o cliente 1 é coberto pelos recursos 1 e 4. A coluna 1, por exemplo, cobre os clientes 1 e 4. A coluna 2 cobre os clientes 2 e 4. A coluna 3 cobre os clientes 2 e 5 e assim sucessivamente. Então, nosso objetivo é cobrir todos esses clientes, minimizando o custo total. Vamos ilustrar agora no Simplex. Vamos abrir aqui a nossa OPL do Simplex. Ilustrar essa formulação. Vamos variar aquele conjunto de restrições para testar tanto set covering como set partition problem. Então está aqui o nosso modelo. Nós temos aqui um conjunto M de clientes, que seriam as linhas daquela matriz A. Nós temos um conjunto N de recursos, que representam aquelas colunas da matriz A. Então, nossos conjuntos eles vão variar, os clientes vão variar de 1 até M, e os nossos recursos vão variar de 1 até n. Nós temos uma variável de decisão, que é do tipo boolean, x, né, que vai estar no conjunto recursos, né? Então, note que quando eu defino essa variável como boolean aqui, eu não preciso colocar nas restrições que ela é uma variável 0, 1. Isso já está definido na definição da variável. Aqui esse tipo de sintaxe, ó, dvar, é decision variable, variável de decisão. Nós temos aqui os nossos constantes, os nossos parâmetros, uma matriz de inteiros A, ela vai ser uma matriz binária, que ela tem clientes, linhas e recursos, colunas, tá certo? É a nossa matriz de cobertura. E nós temos o vetor C de cardinalidade recursos, que vai armazenar os custos de cada recurso a cobrir um dado cliente, um conjunto de clientes, né? Nossa função objetiva é bem simples, minimizar o somatório de J igual a 1 até N, no caso, de CJ, XJ, né? A restrição é muito simples, né? O somatório aqui seria de I variando
de 1 até cliente, né? Certo? Então esse seria o significado aqui dessa restrição, né? Do nosso AIJ XJ maior ou igual a 1. Aqui vai ser o nosso... Ah não, aqui estava correto. Eu alterei aqui sem pensar. Estava correta assim, essa restrição. Se eu tivesse no aula, era só para dizer se o aluno está prestando atenção, né? Mal mentira que cada professor sempre conta, né? Que ó, para todo I variando de 1 até M, o somatório de J igual a 1 até N, do nosso AIJ XJ maior ou igual a 1, perfeito, tudo correto, né? Quais são os dados aqui da nossa instância? Nós temos M igual a 5 clientes, N igual a 7 recursos, aquela mesma matriz de cobertura que nós tínhamos, aquele mesmo vetor de custos, né? Então nós podemos vir bem aqui, ó, e executar esse modelo, né? Clicando com o botão direito e selecionando executar isso. Então nossa função objetivo obteve um valor de 21 unidades de custo, ele coloca aqui em notação de engenharia. E o nosso vetor era x igual a 1, x igual a 5 e x igual a 6, fazendo parte da solução. Então esse vetor aqui nos leva a essa solução 21. Por quê? Ó? X8, que é x1 igual a 1, mais x5 é 7, mais x6 é 6, né? 3 mais 8, 21, solução ótima. Nós selecionamos a primeira coluna, a quinta coluna e a sexta coluna. Todos os clientes são cobertos, né? Então essa solução ótima que foi obtida de modo trivial. Se nós quiséssemos testar o modelo como de particionamento, bastaria colocar essa restrição como sendo de igualdade. Note que não existe garantia que para uma mesma instância, um problema de cobertura, quando convertido para particionamento, terá solução viável, pois o problema de particionamento é muito mais restritivo, né? Essas restrições de igualdade são muito restritivas. Vou salvar aqui, deveria ter salvo como SPP, mas vamos deixar assim mesmo. E vamos rodar aqui, executar isso. E vamos ver aqui se existe solução viável, né? Seplex obteve uma solução viável, solução ótima igual a 25 unidades de custo. Fazem parte da solução o primeiro recurso, o terceiro recurso e o quinto recurso, tá certo? Então essa seria a solução do problema de particionamento. Se nós fôssemos olhar essa solução, veríamos que a cobertura dos clientes por parte do recurso é mutuamente exclusiva, ou seja, não há sobreposição. Tá certo, pessoal? Então esse era o assunto da sala de hoje. Uma aula bem simples, bem rápida, só para norteá-los, e desejo a todos aí bons estudos. Até logo.